Amém, amém. Na medida que cada um foi recebendo esse abraço aí, o Senhor ele continua ministrando. E ele pede para dizer: ninguém está sem Pai. Ele está o tempo todo com a gente. É só a gente querer abraçar. E antes de entrar na palavra, eu gostaria de fazer outra pergunta. Hoje é dia de pergunta e resposta, hein? Quantos daqui são do estado de Santa Catarina? Levante a mão. Bastante. Deixa eu perguntar agora. Gaúchos? Temos gaúchos. Paranaenses? Temos paranaenses. Português? Argentino? Uruguaios? E tem mais algum paulista? Aí. Mais algum estado? Bahia, tem um baiano aqui, tá? Temos um baiano. Tem mais algum outro? Mato Grosso. Pará. Meu Deus. Pará? E aí eu me pergunto, qual é a chance disso aqui estar acontecendo? Essa mistura de nações, regiões, estarem aqui juntos para louvar o Senhor. Qual era a chance disso acontecer? Alguém já parou para pensar nisso? Qual é o motivo que nós estamos aqui hoje? Qual é o motivo que o Senhor nos trouxe para essa terra? E vai ser o tema da palavra. Na verdade, é o que eu tenho entendido que o Senhor ele tem me falado, que a obediência determina a estação que nós vamos viver. Eu creio que eu estou aqui por obediência. Eu acredito que cada um que está aqui, que saiu das suas regiões e que está aqui, é por uma obediência, seja ela para Deus, para uma provisão financeira melhor, para qualquer motivo, qualquer motivação, foi obediência de alguma coisa, certo? E a obediência ela determina a estação. Nós temos 4 estações no ano. Uma, todo mundo considera que é a melhor, que é a primavera. Tem muitos que não gostam do inverno. Tem outros que gostam um pouco do outono e outros gostam do verão. O interessante de cada estação é que ela tem uma roupagem perfeita para cada estação. Não seria possível eu estar de bermuda e camiseta cavada aqui agora, porque está frio, né? Então existe uma roupagem perfeita para cada estação. E o que me deixa mais impressionado é que a primavera, que é a estação das flores, é a estação que tem o clima mais agradável e que quando a gente vai fazer, se a gente fizer uma pesquisa, todos vão apontar a primavera, porque tem o dia e a noite, a mesma quantidade de horas, porque no verão o dia é maior, noite menor, no inverno inverte, enfim, a primavera é a estação perfeita para a maioria das pessoas. O que eu quero dizer com isso? A primavera é a estação das flores. E o Senhor, Ele nos chama para estar onde? No jardim. Ele preparou um jardim, né? Nós perdemos isso com Adão, mas Ele nos convida, na pessoa de Jesus Cristo, estar no jardim novamente. Amém? E a palavra que eu quero compartilhar com vocês está em 2 Samuel 9.
Já apareceu aqui. Todos abriram a Bíblia, os aplicativos. Quem não tem o aplicativo nem a Bíblia, vai ficar de castigo no final do culto, tá? Porque tem que ter a Bíblia. Pode anotar, Cris. Anota o nome de todo mundo ali, fazendo favor, que nós vamos cobrar isso daí. Eu acho que eu vou aqui porque fica melhor. Não que eu precise. Certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa, por causa de Jonatas. Havia um empregado chamado Zibá, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Zibá? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo. Às suas ordens, respondeu ele. E o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para que eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Zibá respondeu: sim, existe um filho de Jonatas, e ele é aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Aniel, na cidade de Lodebar, respondeu Zibá. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão, diante de Davi, em sinal de respeito. Davi disse: Mefibosete, às suas ordens, Senhor, respondeu ele. Não fique com medo disso, Davi. Eu serei bondoso com você, por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam aos seus avós, seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo em minha mesa. Mefibosete curvou novamente e respondeu: Eu não valho mais que um cachorro morto. Por que o Senhor é tão bondoso comigo? Então o rei chamou Zibá, o empregado de Saul, e disse: Eu estou devolvendo a Mefibosete, neto de seu patrão, tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Você e os seus filhos e os seus empregados cultivarão a terra para a família de seu patrão, Saul, e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Zibá tinha 15 filhos e 20 empregados. Até aí tá bom? Tem mais um pedacinho, mas que o Senhor quer falar, até aqui já está legal. Interessante dessa história que Mefibosete, quando criança, ele teve um acidente e ele se torna aleijado dos 2 pés. Eu imagino que não seja fácil, porque eu tenho um pé machucado aqui, já é ruim, 2 então seria bem difícil. Mas Mefibosete, ele, por um tempo, ele vai para uma terra chamada Lodebar. Lodebar, a tradução de Lodebar é terra do esquecimento. É terra onde ninguém quer ir lá, né? Ninguém quer estar na terra do esquecimento. Porém, a gente se coloca muitas vezes nessa terra. Como assim, Tiago? Vocês podem perguntar. Mas eu vou responder. Na verdade, a gente se coloca quando a gente acha que nós não somos capazes de fazer o que Deus chamou, por exemplo. A gente está se colocando em Lodebar. Quando a gente se coloca preso em uma doença, em uma depressão, a gente se coloca em Lodebar. Todas as vezes que... agora vamos falar do filho. Quem tem filho, já com certeza já ouviu eles falarem que... Pai, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo.
Se a gente não entender isso e não cuidar disso naquela hora, eles estão se colocando em Lodebar. E a gente, na condição também de filho de Deus, a gente se coloca em Lodebar. Porque a gente não se acha, não se sente capaz, não se sente suficiente, e muitas vezes a gente procura outros prazeres. Eu acredito que não acontece aqui, mas eu tive o privilégio de estar com uma pessoa, há mais ou menos um mês atrás, a gente trabalhou junto, e esse menino, ele testemunhou algo da sua vida que fez eu pensar muito sobre essa passagem. Ele tinha um filho, o filho era especial, e com 2 anos de idade ele perdeu o filho, né? A criança estava com 2 anos. E ele enfiou o pé na jaca, como diz o ditado do mundo. Foi para as drogas, virou um viciado, ao ponto de precisar ir naquele Narcóticos Anônimos. Só que lá ele encontrou Deus. O Narcóticos Anônimos, segundo ele, é uma ferramenta poderosa da parte do Senhor, aonde as pessoas são levadas a ter um encontro. E o que eu fico fascinado com a questão do Espírito Santo é que tudo se completa. Há uns dias atrás, o pastor Antônio veio aqui e ele pregou que o fim era melhor que o começo. O fim das coisas era melhor do que o começo. E aí aquela palavra veio, e o menino contando aquilo para mim, e eu pude ajudar ele, por quê? Porque eu tinha escutado aquela ministração, e eu entendi que o fim era melhor do que o começo, e eu tinha algo para falar para ele. E eu falei para ele, eu não vou falar o nome dele, mas eu falei para ele: fulano, isso tudo foi para você estar exatamente do jeito que você está. Ele falou: como assim, Tiago? Eu falei: as coisas não começaram tão boas, né? Mas o fim de tudo é esse homem que você se tornou. Esse homem trabalhador que conseguiu vencer um vício onde muitas pessoas não conseguiriam, ter tido uma perca, né, onde muitos pais não suportariam isso, né? E quem é pai, eu acho que vai se colocar no lugar e entender. E eu falei, e interessante que o que determina o fim é o meio, não é o começo nem o fim. Foi o que o pastor falou aqui, porque no meio existe um encontro. Ele teve um encontro, em meio a toda a tribulação, em meio a Lodebar, ele estava em Lodebar. Em meio a Lodebar, ele simplesmente teve um encontro. Teve um encontro e mudou a vida dele naquele momento. Ele relatava que o Senhor, ele falou com ele na garupa da moto. Ele falou assim que ele saiu uma vez da clínica e ele pegou uma moto e saiu, e ele falou que ele ouviu nitidamente o Senhor falar com ele. O que ele ia fazer da vida dele. Então ele teve aquele encontro, aquela experiência mudou o final da história. E hoje ele fala ainda que precisa mudar muito, precisa se corrigir muito, mas ele já está no caminho. E o interessante é que tem o começo, o meio e o fim. O meio é a resposta de tudo. Por que eu digo isso? Jesus Cristo estava crucificado no meio. E tinha um ladrão de um lado e o ladrão do outro. Aquele que se arrependeu, em meio àquele sofrimento, em meio àquela situação, e falou com Jesus, aquele foi salvo.
Então, o meio determina tudo. O que a gente vai fazer em meio à tribulação, em meio às dificuldades que eu acredito que todos passam? Todos têm as suas dificuldades, todos têm os seus dias que, eu não posso, eu não consigo, sozinho eu não consigo, né? Mas o que determina? É o encontro verdadeiro naquele dia com Jesus. Se a gente se encontrar com Ele, certamente a história muda no final. Isso é uma certeza. Eu sou prova viva disso. Graças a Deus, primeiramente. Segundo, a minha esposa, que pagou um preço de oração para que eu estivesse aqui. Não aqui, digo aqui em cima, no lugar que eu estou em Deus. Se não fosse ela pagar um preço, com toda certeza eu estaria em Lodebar. Porque era o que o mundo estava me empurrando para estar. Interessante que Mefibosete aqui nessa situação, ele já não, acredito que ele já não tinha mais perspectiva de vida, nada que fizesse ele acreditar em um milagre, em algo. E Davi, ele pergunta para os servos, e os servos lembram dele. O que eu quero dizer com isso? Que em toda vez que a gente tiver com um problema, sempre tem alguém intercedendo por nós. Alguém sempre vai estar intercedendo por nós, para que o rei se lembre da gente. Porque Davi aqui, ele representava o rei, nessa situação, para ter misericórdia daquela vida que se comparava com um cão, né? Era uma vida de cachorro, como nós poderíamos dizer hoje, né? Uma vida de cachorro aí que nada dá certo, estou endividado, enfim, né? Tantas coisas que não daria certo, né? Mas a gente às vezes reclama de barriga cheia. Quantos aqui puderam almoçar hoje? Quantos aqui têm uma roupa limpa para vestir? Quantos aqui têm um sapato? Enfim, são tantas coisas simples para nós, mas que muita gente não tem. E nós reclamamos e nos colocamos em Lodebar muitas vezes nas reclamações, nas murmurações. Chegou a hora da igreja ser verdadeiramente igreja, como foi ministrado aqui há alguns dias, que a igreja verdadeira o mundo não substitui. Você vê que o interessante é que as palavras elas se completam, ela vem se completando, o Espírito Santo nos ama tanto que ela vem dando uma sequência. A última ministração falava que Jesus é o pão da vida, Ele que alimenta, Ele que dá sustento, Ele é a comida verdadeira, né? E às vezes a gente não entende, parece que são palavras aleatórias, mas não é, ela tem uma sequência. Começou há 2 meses atrás eu observar isso daí, quando o pastor Anderson pregou sobre dons. Ele até trouxe a Sara e falou, uma criança de 5 anos tem dons. O Senhor, todo momento, Ele está lembrando e está nos trazendo para a realidade, para o que Ele quer de fato, de verdade de nós. Nós precisamos verdadeiramente ser cristãos, né? Mas não o cristão só aqui dentro da igreja, o cristão lá fora. Porque hoje aqui é como se fosse um campo de futebol, um time. Hoje aqui é a concentração, mas o jogo é a partir de amanhã. É a semana inteira lá fora. É aquilo lá que é o campo de verdade, é o campo de guerra, é o campo onde o Senhor nos coloca para ser representantes dele lá fora. E como nós estamos representando o Senhor? Será que nós estamos sendo o rei Davi nessa situação aqui? Ou nós estamos sendo Mefibosete, colocando pessoas em Lodebar?
Parece uma palavra dura, mas o Senhor ele falou muito forte em meu coração. Que chegou o momento de nós parar de reclamar e entender que Ele está querendo que todos se assentem na mesa do Rei. Porque todos aqui são filhos. Não tem nenhum que é diferente, não tem filho preferido. O apóstolo Luiz fala que tem filhos dedicados, mas preferidos não. Dedicado porque é aquele que se dedica mais. E o interessante é que um dia eu tive o privilégio de estar em um lugar e o pastor, nessa mesma palavra, ele fez uma encenação. E ele colocou uma mesa com os filhos do rei e com o Mefibosete sentado. As pessoas se caracterizaram e todos estavam sentados. Todos sentados ali, você não sabia quem que era Mefibosete. Você não sabia quem que era o aleijado ali. Você não sabia quem que era o mais pobre dali. E o que eu quero dizer com isso? Que todos aqui, sentados aqui, você não vê um mais alto, um mais baixo, um que manca, outro que não manca. Não dá para ver. Aos olhos de Deus todos são iguais, com a mesma importância, com a mesma força, com a mesma capacidade de levantar e orar pelo irmão que está precisando. Não tem um aqui que é mais forte do que o outro nessa situação, porque todos são filhos. Todos são filhos. O que a gente precisa entender e fazer é se levantar e não permitir que o inimigo coloque Lodebar na nossa cabeça. Não podemos permitir isso. Jamais que o inimigo coloque Lodebar na nossa cabeça, no nosso coração. Porque todos aqui são convidados para estar na mesa do banquete do Senhor. Só que nós precisamos querer isso todos os dias. Como assim? Tentando mudar as suas atitudes, o seu jeito de falar com as pessoas em casa, né? Eu falo lá em casa que eu estou numa luta constante para o velho Tiago morrer todos os dias. Porque o velho Tiago não é legal, não é bom. Mas todos os dias eu tento matar ele e deixar ele bem trancado. Porque se ele sair, não é uma pessoa agradável de estar perto. Só que é uma luta. A gente precisa querer, né? E a gente tem que entender que tudo que é gatilho, a gente precisa simplesmente sair de perto. Se o gatilho de alguém aqui for ser mulherengo, cara, se tem uma mulher passando ali, tem um pedreiro sem camisa lá, olha para ele. Olha para ele. Por que vai olhar para a mulher, sendo que aquilo é um problema para você? Olha para o pedreiro lá. Está sem camisa, de botina, talvez até de chinelo, com a barriga desse tamanho. Olha para lá. Se o problema é bebida, eu não vou no bar. Não vou passar perto de onde alguém esteja bebendo, por mais que seja um familiar, se o meu problema for bebida. Então a gente precisa entender isso e desarmar esses gatilhos. Porque senão, certamente, o inimigo vai colocar a gente em Lodebar. Porque a gente vai fazer errado e o inimigo vai acusar, porque ele é o acusador das nossas almas. E ele vai nos colocar para baixo ao ponto da gente estar lá em Lodebar. E o interessante é que quando eu falei que a minha esposa foi a pessoa que pagou um preço de oração, foi ela e 2 pastoras. Cara, mas o inimigo ele é astuto. O inimigo é tão astuto que todas as vezes que elas iam lá em casa, que elas iam fazer uma oração lá em casa, eu não estava em casa. Não encontrou eu em casa nem um dia, cara. Nem um dia. Nem um dia. Você vê? Que doideira, né? E só que elas foram perseverantes.
E eu vejo ela e essas pessoas e as pessoas que vocês conhecem que intercede por pessoas como esse servo. Esse servo que lembrou de Mefibosete, né, para poder apresentar para o rei. Eu falo que elas foram as servas. Elas foram as servas que me apresentou para o rei, que fez eu me assentar e entender esse lugar de filho. Se não tivesse acontecido isso, certamente eu teria me perdido. Ignorante. Essa época não, já não mais. Mas antes, problema com álcool, bebia demais e transformava em uma outra pessoa, né? Eu já tinha me livrado disso nessa época, mas ignorante ao extremo, né? Querendo fazer confusão com qualquer coisa e com todo mundo. Esse era o Tiago, né? Não acreditava nas irmãs do coque. Tem uma que olhou lá de cara brava lá, não, mas não acreditava em nada, gente, não acreditava, duvidava de tudo. E o Senhor, ele pega e torce de uma forma linda. A irmã do coque, que eu duvidava dela, ela profetizou assim, que eu tinha uma filha e que eu ia ter 4, e o último seria um varão. E ela falou ainda que quando o varão nascesse, o meu ministério ia começar, que eu ia estar mergulhando na igreja. Na hora eu falei, essa mulher tomou alguma coisa. Rapaz, passou-se os anos se passaram. O Arthur, na barriga já tinha nascido. Fui convidado pelo pastor para a gente ir na mata. O nego falava, a mata acende. Falei, mentira, que acende? Nunca vi árvore acender? Não, mentira. E eu fui para lá, cheguei lá, Arthur já tinha nascido, não lembrava da profecia da irmã do coque lá, não lembrava. Um amigo meu lá de Maringá me abraçou, Gabriel, o nome dele, e ele falava assim, ele me chamava de Ti. Ô Ti, Deus mandou falar um negócio para você. E eu gostava do Gabriel porque o Gabriel era um menino de Deus. E ele falou assim, o Espírito Santo mandou falar para você que uma serva de Deus já te falou isso. Aí eu fiquei assim, falei, pera, comecei a escutar. Aí ele falou assim, o varão já nasceu. Foi forte. O Espírito Santo trouxe toda aquela profecia do que a irmã tinha falado lá. E o varãozinho tinha acabado de nascer. E eu tinha entrado na igreja, tinha me batizado. Meio descrente ainda, mas eu já estava ali. E eu entrei na mata. Eu confesso que eu comecei a entrar na mata, eu achei que eu estava ficando doido. Porque eu já estava vendo tudo aceso. Eu olhava para o lado, olhava para o outro e nada. Ninguém falava nada. Eu falei, eu estou ficando louco. Eu não tomei nada. Tá errado isso aí. E aí, nós entramos, começou a tocar o louvor. Um pastor amigo nosso lá, ele veio e falou assim, pegou um pedaço de pau assim, e falou assim, Tó, é para você acreditar que está aceso. Cara, a chave virou aquela hora. E eu entendi que o Senhor, Ele queria que de fato eu vivesse toda aquela profecia. E eu tenho visto isso acontecer dia a dia na minha vida, as coisas que foram profetizadas. Porque eu entendi a condição de filho. Eu saí da condição de Mefibosete, que se achava um cão, e eu entendi que eu estava na condição de filho. Por isso que eu ia viver
tudo aquilo que foi profetizado. E eu creio que cada um aqui tem uma promessa do Senhor. E certamente isso vai acontecer. Porque a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então tudo que Ele prometeu na vida de cada um, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Às vezes a gente acha que está demorando, mas não é. Ele está aperfeiçoando. E eu estava aqui no fundo agora e o pastor confirmou exatamente essa parte que o Senhor está me dando agora aqui, que Noé, ele precisou de 120 anos para formar o caráter dele. Não foi 120 anos para fazer a arca, mas era Deus preparando ele. Então a gente precisa entender muito rápido a nossa identidade, quem é o pão da vida, que nós somos uma igreja que o mundo não pode corromper, que todos aqui têm dons e talentos, tá? E que nós precisamos entender isso rapidamente, para que o Senhor possa fazer, através de nós, a história que Ele mesmo já escreveu. Porque a Bíblia diz que Ele já escreveu a nossa história antes de nós estarmos no nosso ventre. E não é uma história de sofrimento, não é uma história de decepção, não é uma história de perca. É uma história que tem um começo, meio e o fim. E o fim é melhor do que o começo. E melhor porque no meio a gente encontrou. Se nós estamos aqui é porque nós encontramos Jesus. Nós já encontramos Jesus. Tá? E o Senhor, Ele me fez pensar também, Ezequiel 37. Isso aí eu aprendi com você, viu? Ezequiel 37, ele fala sobre o vale de ossos secos. Lá, quando ele pede para o profeta profetizar sobre os ossos, ele diz o quê? Ele fala e o profeta reproduz o que o Senhor quer. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou ler não, depois é a lição de casa, tá? Lição de casa, e depois o Cris vai semana que vem vai perguntar para vocês. Então, na verdade, existem algumas fases aqui que o Senhor ele fala que os ossos se ajuntem, que os nervos se formem, carne, pele. 4 coisas. Depois, o Espírito. Interessante, né? 4 estações do ano. Uma mais boa, primavera. Então, a hora que chega ali da pele é onde aparência, né? Nós estamos bonitinhos já, né? Então, é a estação melhor, né? Mas teve a estação dos ossos, somente ossos, os barulhos. Isso pode representar na nossa vida as dificuldades. Quando ele fala sobre os músculos e nervos ali, fortalecimento nosso, na nossa caminhada cristã. E depois vem no final ali com a pele, a nossa aparência. A certeza é que a gente começa de uma forma na igreja e a gente vai mudando. A gente vai sendo fortalecido e vai mudando a nossa aparência. E hoje nós estávamos na praia e uma mulher chegou na minha esposa e falou assim: "Você é evangélica?" Ela estava de conjunto de moletom. Como assim, né? Mas é porque o Senhor, Ele muda a aparência. A gente parece com quem a gente adora, né? Então o Senhor, Ele vai mudando a aparência. E vem a coisa mais linda, que é o sopro, o Espírito Santo, e acaba de ficar e vira um exército. E é isso que nós somos, um exército. Que às vezes não está andando junto ainda, mas vai. Às vezes um está na condição de osso, o outro está ali na fase dos nervos e tendões, outro do músculo,
e o outro já tem aparência de crente. Mas a hora que a igreja se levantar, todos com a mesma frequência, com o poder do Espírito Santo, não tem quem pare. Não tem quem pare. E eu creio e acredito nessa igreja. Nessa igreja. Eu acredito nessa igreja que vai mudar. Mudar não só um bairro, não só uma cidade, não só um estado, mas que vai mudar o mundo. Tá? Porque o Senhor está esperando essa resposta, que a gente se levante como o exército dele. Porque Ele já soprou o Espírito Santo em cada um aqui. Amém? E é interessante que é Pai, Filho, Espírito Santo e eu. Todo mundo faz assim, e eu. 4. De novo, 4 estações. 4 estações. Ele precisa. Ele poderia fazer sozinho? Poderia, mas ele está falando que ele quer o Pai, o Filho, o Espírito e nós. E nós como unidade. Como a igreja em unidade, também foi ministrado aqui. Alguns dias atrás também foi ministrado sobre unidade. Então o Senhor, Ele quer exatamente isso. Ele precisa desse quarto elemento. Essa quarta pessoa aí para poder fazer o que Ele quer. E aí eu gostaria de hoje encorajar vocês em se levantar como o exército do Senhor. E quem entendeu e quem quer fazer parte desse exército, se quiser, vem aqui na frente, que a gente vai orar para que o Senhor transforme esse quarto elemento.